Saudações a todos em Cristo Jesus, mais uma vez, mais um encontro, mais um momento, para refletirmos sobre a vida, sobre, acima de tudo, a esperança que nós temos. E a esperança é, sem dúvida nenhuma, a marca, do cristão. E ela é uma ferramenta, sem dúvida nenhuma, muito útil, utilíssima, para dias difíceis, para dias complicados. Um texto do grande apóstolo Paulo, apóstolo da esperança, encontra-se registrado na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 12. E é interessante que nós podemos expressar alegria, demonstrar esperança, falarmos de novas possibilidades, quando aparentemente tudo está bem. Mas quando muitas vezes as dificuldades vêm, a esperança também pode, se não tomarmos cuidado, ir minguando em nossa existência, o sorriso desaparecendo. O apóstolo diz lá no versículo 12 da carta aos Romanos: alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Ou seja, três indicativos que o apóstolo nos coloca para tempos complicados, mesmo porque eu mesmo encontrava-se nesse momento passando por momentos de dificuldades. Não é, portanto, uma carta aleatória ou escritos de alguém que tenta vender otimismo através dos seus escritos. Não, é uma realidade que Paulo experimentava cotidianamente. E por quê? E ele vai realmente, através desses versículos, desta carta e das demais cartas que ele escreve, demonstrar sim que é possível resgatarmos, termos preciosidades à nossa disposição para superarmos todos e boa parte, a maior parte dos eventos que podem ser nem sempre positivos na nossa existência. Você sabe muito bem disso, que a desesperança, a angústia fazem parte também da nossa vida, o medo, etc. Nessa carta, ou nesse capítulo específico, o apóstolo ele descreve diferentes aspectos de uma vida cristã. Paulo, quando encontra-se com o Senhor no caminho de Damasco, passa a andar no caminho do Senhor, passa a executar as coisas, não mais suas, mas a entender e a buscar e a realizar, acima de tudo, aquilo que pertencia ao reino de Deus. E ele nos dá uma dica, eu acho que essa dica é um segredo que o cristão deve constantemente guardar, como uma pedra preciosa para momentos difíceis, até mesmo como esse que ainda estamos passando. Ele nos ensina como um cristão, como aquele que crê em Jesus Cristo pode, e acima de tudo precisa permanecer vivendo uma vida se não de vitórias plenas, mas não uma vida de derrotas, porque o que acontece é que a nossa vida nem sempre ela será vitória, mas também ela não pode ser de derrotas constantes, e na minha pequena e humilde visão, podemos experimentar uma vida de esperança, uma vida vitoriosa, sim, ainda em tempos complicados. Então, a primeira coisa aqui é alegrar-se na esperança. Ele diz: alegrai-vos na esperança. Diante de desafios que comumente ocorrem na nossa existência, no nosso cotidiano, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, e por que não até mesmo na nossa vida espiritual, os nossos olhos não estão apenas contemplando a realidade que nos cerca, a realidade é a nossa volta. O desafio é olharmos um pouco além daquilo que a nossa visão enxerga. O desafio é sempre deixarmos de fixar o nosso olhar nas coisas que são apenas aparentes. E essa palavra aparente é uma palavra extremamente bonita e importante.
Né? Aquilo que é aparente pode nos trazer, né, uma visão errônea do fato, né, do caso. Pessoas muitas vezes que se vestem aparentemente com roupas bonitas, né, quando elas se despem dessas roupas, né, podem se mostrar a realidade, né? Ou seja, uma pessoa não tão bela, né, não tão agradável. A vida cristã também é assim, gente, né? Às vezes, né, nós estamos contemplando coisas que são aparentes, né? As dificuldades que nos vêm, elas não são reais a ponto de fazer com que nós desistamos. Entendemos que as tribulações, as crises, né, elas vêm na nossa vida para nos ensinar. Paulo, preso, consegue, né, de uma maneira extraordinária, continuar evangelizando a guarda pretoriana, né, conforme ele mesmo destaca. Né? Ou seja, homens rudes, homens duros, homens difíceis, mas que ainda continuam abertos, né, para a existência humana. E é nisso aí que Paulo se apega. Ele não olha, né, para a aparência daqueles homens, né, aparentemente rudes, mas ele olha para o interior dos corações. E Paulo sabe. E por que ele sabe? Porque ele havia, porque ele era alguém, né, muito parecido com esses, que demonstravam rudezas, né, exteriores, mas que lá no interior, lá no íntimo, né, eram pessoas normais e comuns, como qualquer um de nós, tendo suas crises, tendo suas dificuldades, né, tendo seus medos e angústias, e aí então também necessitando, óbvio, né, de uma palavra de esperança. Né? E é por isso que ele pode dizer, né, alegrai-vos na esperança. Paulo olhava, né, para todas as circunstâncias que o rodeavam. Tanto positivas, ele não se deixava captar por elas. Né? Nem as negativas ele se deixava prender por elas. Tudo para Paulo, né, encontrava-se num estágio de controle absoluto de Deus. Ora, e ele sabia, né, que, portanto, tudo aquilo que aparentemente se mostrava era passageiro. E ele sabia que o que ele precisava era investir no eterno. E o eterno não se mostra, gente, na realidade. O eterno é para que nós realmente o busquemos e o tenhamos dentro de nós como algo, né, que ainda está por acontecer. E o eterno é algo positivo. E o eterno, né, que a própria palavra nos diz, é estar na presença de Deus. E Paulo se alegrava. O que poderia acontecer, né, a sua vida? No máximo, morrer. Ora, para ele, e ele mesmo dizia, para ele a morte seria lucro, né? Mas que ele iria continuar insistindo com relação à vida. Né? Então, na minha visão, me apresenta alguns segredos. Né? Alegrar-se, né? Ou seja, quantos episódios na própria palavra de Deus, né, nós enxergamos, né, e que podem nos mostrar duas realidades, né, distintas. Né? Eliseu, tá certo? Lá na carruagem de fogo, o que se via, né? O arrebatamento lá de Elias, né? Ele via carruagens de fogo. O que Geazi via, né? Geazi via um exército, né? Geazi tinha a sua visão encoberta pela sua realidade. Só que, né, o grande profeta, né, ele não enxergava a realidade apenas, ele conseguia ver além. E quando nós enxergamos além, nós conseguimos perceber que Deus está presente, que Deus está na nossa causa, que Deus, né, realmente irá se mostrar grandioso. Né? Ora, tem coisa melhor para nós experimentarmos, né, neste tempos? Claro que não, claro que não. Né? Só que tem muita gente que acredita, né, que existem outras realidades, né, e que essas outras realidades devem ser buscadas. E por isso, tanta gente, conforme falamos domingo, tateando, né, como os gregos, né, no texto que nós lemos domingo, lá com relação a Paulo lá em Atenas. Eles estavam tateando como que à procura de uma explicação, né, para aquilo que eles não entendiam. Ora,
os olhos desses homens estavam colocados apenas naquilo que eles viam, nos deuses aparentes. Paulo não. Paulo olhava e enxergava a realidade de um Deus que é eterno, de um Deus que é invisível. Né? Ora, o segredo é saber onde os nossos olhos estão, portanto, colocados. Né? Neste momento aqui da tua vida, né? O que você está olhando nesse momento? Quando você está ouvindo esta palavra, aonde os teus olhos estão colocados? Será que na dificuldade? Será que no problema? Ou será que na esperança de que tudo continua a estar, né, sob o controle de Deus? Então é olhar realmente e entender que a força que vem, que procede do trono de Deus para a nossa vida é uma esperança, é uma força que é inabalável, ou seja, absolutamente ninguém pode tirar de você, a não ser que você entregue, a não ser que você passe, a não ser que você abra mão, né, dessa inabalável experiência espiritual e trocar ela por uma realidade, né, humana. Eu te desafio a jamais, né, fazer isso. Né? Ora, a força, portanto, ela está presente, né, na nossa existência. Essa é uma primeira experiência. Algo que Paulo aqui fala de uma maneira muito bonita é permanecer firme. Permanecer firme na tribulação, no momento de dificuldade, né? Ora, permanecer firme pode ser traduzida, vamos dizer assim, de muitas formas, né? Ou seja, suportar. É algo que pode ser também, né? Suportem a crise, suportem a dificuldade, né? Sabendo que nós temos um apoio do próprio Senhor na nossa vida, né? Perseverar, aguentar, né, também são sinônimos dessa palavra permanecer firme, né? Ora, todas elas, esses sinônimos, esses sentidos, nos dão, né, um indicativo de que, sim, teremos aflições. Qual é o problema? Qual é a dificuldade disso? Quem de nós, quem dos senhores, quem das senhoras já não experimentou, né, um momento de crise, um momento de tribulação, um momento de angústia, né? Mas apesar de todos esses acontecimentos, né, a esperança, né, de que tudo é passageiro é suporte, né, no sentido de nos dar segurança, de fazer com que nós estejamos seguros, né, e que, portanto, faz com que a nossa vida, né, caminhe. Alguns fogem, né? Óbvio que no momento de tribulação alguns realmente cometem loucuras, né? Ficam desesperados, ficam como que baratas tontas, né, andando de um lugar para o outro e até mesmo aí, em muitos momentos, tirando, né, a própria vida. Hoje mesmo, né, tivemos aí um pedido de oração por uma jovenzinha, né, que tentou tirar a própria vida. Meu Deus, né, meu Deus. Como é que alguém, né, na plena juventude pode querer tirar esse elemento essencial que é a vida? Uma tribulação, uma crise, em que muitas vezes não há o suporte emocional, não há o suporte espiritual, tudo se vê então perdido, né? Mas o segredo, né, nesses momentos de tribulação, principalmente a vocês, jovenzinhos, né, que poderão ter contato com essa palavra, é realmente acreditar, né, que tudo passa, que nenhuma tribulação, né, realmente ela dura para a vida toda. E na tribulação nós temos que aprender, temos que entender que na tribulação nós aprendemos, e é somente nesses momentos que as preciosas lições de Deus vêm para nós. Qual servo do Senhor? Eu não conheço nenhum. Né? Se vocês puderem me apontar na Bíblia um servo de Deus, né, que passou toda a sua existência de uma forma tranquila, sem ter nenhuma tribulação, eu sei lá, né? Eu não conheço. Pode ser que exista, né, mas eu não conheço.
né, se vocês puderem me apontar, né, mas eu nunca vi nenhum deles também desistindo da vida, achando que é o fim, né? Então, olha que lição preciosa, né? Permanecer firme na tribulação. Paulo sabia disso. As tribulações eram constantes na vida de Paulo. Ele dizia sempre, né, que Deus havia colocado na vida dele uma crise, né, um problema, uma dificuldade, para ele realmente perceber que não era ele, né, que realmente podia suportar, mas é que era Deus, né, na vida dele, é que o fazia suportar. Que o Espírito de Deus na vida de Paulo fazia com que ele realmente sempre se aprumasse, sempre se levantasse, sempre tornasse, né, a sua caminhada agora com novas decisões. Né? Tenho um espinho na carne, tenho um problema, tenho uma crise, mas eu não vou desistir, né? Porque Deus está comigo. Né? Olha que coisa fantástica que é isso, né, para dias difíceis, dias confusos. Né? E Paulo também diz lá, né, na segunda carta aos Coríntios, né, isso aqui que nós experimentamos, gente, né, o corpo, as sensações humanas, né, que nós experimentamos é algo que ele compara um tesouro colocado em vaso de barro, ou seja, esse vaso somos nós, vasos de barro pequenos, né, sem valor nenhum, né, mas que existe em nós, né, existe na tua vida algo que é fundamental, né, e que Deus um dia colocou sobre a tua vida quando você declarou Cristo Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito. É o Espírito que vem e revivifica, é o Espírito que vem e traz novidades, né, para a nossa vida e faz com que nós queiramos não desistir. Não desistir é um desejo, gente. Não abandonar, sabe? É algo que eu realmente, com a ajuda do Espírito Santo, determino sobre a minha vida, faço com que ela aconteça, né? E finalmente, aqui, né, na última parte, que é o complemento disso, como ser firme, né, nos momentos da tribulação, como ter alegria nos momentos de crise. Fazendo isso que Paulo aqui realmente busca. Em vez de reclamar, em vez de praguejar, né, como muitos fazem, em vez de entortar a boca, fazer com que o sorriso desapareça, o olhar fique angustiado, vai orar, meu amigo. Vai colocar-se diante de Deus de uma maneira muito clara, vai abrir o seu coração, faça alguma coisa, né, mas não desista. Né? Não deixe que roubem, né, a tua alegria, não deixe, né, que você fique abalado, né, a ponto de querer desistir de tudo. Segredo? O Paulo sabia, oração. Jesus Cristo também sabia, oração. Né? Os seus grandes momentos, ele está lá diante do Pai, intercedendo, ainda que estivesse sozinho, abandonado, ele sabia, né, do poder da oração. É por isso que a nossa igreja, né, costuma todos os dias dedicar pequenos momentos aí ao meio-dia hoje, para alguns impossível, para outros possível, orando. Orando pelo quê? Né? Orando pela vida assim, individual, orando pela igreja, mas acima de tudo orando para que o Espírito de Deus realmente possa ir até essas pessoas que estão querendo desistir, né? E renovar as suas vidas. Né? Viver, portanto, alegria, né, na esperança, firmeza nas tribulações, ser uma vida de oração. É difícil, eu acho que é impossível até mesmo, né? Porque sem a presença do Pai, sem a oração, a alegria, gente, ela pode ser apenas um elemento humano, né? Exteriorizado aí por muitas outras coisas químicas, né? Por exemplo, tem gente que para buscar alegria vai beber, né? Vai encher a cara. Tem outros que para obter alegria vão para as drogas, mas é tudo passageiro, tudo uma coisa ilusória, tudo tolice, né? Porque a verdadeira alegria vem de Deus, nós sabemos disso, né? Deus é a nossa alegria.
Mas como ter essa alegria se nós não buscarmos, né, através da oração? E quando a buscamos através da oração, a própria palavra de Deus nos diz que Ele dá em abundância. Né? Se você está sem alegria, peça a Deus. Se você está sem esperança, busque em Deus, peça a Deus. E Ele certamente vai te proporcionar, porque esse é o desejo do coração dele. Eu não creio, né, que Deus queira realmente olhar, né, para nós com seu olhar recriminatório, né, como muitas vezes os gregos, né, na conversa de domingo, eles tinham essa sensação, né, que os deuses estavam constantemente observando, né, a difícil realidade do ser humano. Deus não, gente. Nosso Deus é um Deus paciente, é um Deus de amor, que permite, sim, que em todos os momentos, né, Ele nos envie respostas, nos envie orientações e dicas como esta aqui da sua palavra, da palavra de Deus, né, para a nossa vida. Ele está interessado no nosso bem-estar. Ele está interessado na nossa verdadeira alegria, na nossa firmeza espiritual. Sinta-se abençoado, sinta-se feliz, em nome de Jesus Cristo. E vamos orar, né, nesse momento, pedindo que o Pai possa levar a alegria, né? E se você estiver passando por tribulação, agarre-se ao Senhor. Ele certamente está com suas mãos estendidas sobre a tua vida. Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor da vida, que em momento nenhum recuou, que em momento nenhum tentou desistir, em nome de Jesus, Pai, nós queremos colocar a nossa querida igreja, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, mas também a Igreja Presbiteriana Independente de Jardim Bonança, Senhor Deus, nas tuas mãos. E óbvio, Senhor, dentro da Igreja Presbiteriana Independente de Jardim Bonança, existem aqueles que amamos e que o Senhor também ama. Portanto, Pai, vá até eles nesse momento, trazendo a paz, renovando a alegria, fazendo com que os laços de fraternidade sejam novamente estendidos uns sobre os outros, Pai. Que a tua graça, que a tua misericórdia, que o teu amor, que é eterno, permaneça sobre todos, hoje, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meu querido, minha querida irmã, meu querido irmão. Lembrando que amanhã, né, quinta-feira, teremos o encontro aí das mulheres. Desafio, né? Participe, abra o teu coração, gente. É um momento extraordinário, né? Teremos os nossos encontros, né, com os adolescentes, né? Laércio, nosso querido irmão também, né, com seu ministério de adictos. Conhece alguém que está com problema na área de drogas? Fale com o Laércio, gente. Que porta grande Deus coloca à sua disposição. Vá lá, né? Vá lá, abra o teu coração, né? E domingo, né, pela manhã, às 10 horas, novamente, estaremos presentes, né, com a comunidade lá do Jardim Bonança, refletindo, cantando, adorando a esse Deus que é digno de todo louvor, de toda adoração. Sinta-se abençoado, hoje e sempre. Amém.